voy a darte un consejo. Quizás te estás haciendo muchas preguntas. Quizás estás buscando, porque hay muchos que aún están buscando. Porque sienten como un vacío en su vida, o tienen muchas preguntas y muchas dudas, porque sienten o notan que algo les hace falta. Pero hoy voy a darte la respuesta que necesitas. Y la respuesta a nuestras dudas y a nuestras preguntas. Y por eso te lo digo, para que ya no des más vueltas, porque has encontrado la respuesta. Amén. Y la respuesta es Cristo Jesús. No demos más vueltas, porque a veces queremos experimentar cosas. Y esto es lo que pasó en los principios en la iglesia, que muchos iban a filosofías y a cosas raras. Hermanos, y la respuesta es Cristo Jesús. Y ya está. Amén. Bendito Dios. Y hoy celebramos a Cristo, porque hoy juntos vamos a tomar la Santa Cena. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, todas las veces que puedan. ¿Por qué? Porque Él es la respuesta. Amén. Bendito Dios, Él es la solución. En primera de Juan 4:9 dice, así manifestó Dios su amor. Dios manifestó su amor hacia los hombres, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Amén. Ya está. Bendito Dios. De hecho, dice en Hechos 4:12, de hecho en ningún otro hay salvación. No importa, vayamos a buscar más. Jesús es la respuesta. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay ni uno. Jesús es el único, no hay ni uno. Amén. Y en Efesios 1:22-23 dice, y sometió todas las cosas, todas las cosas, todo lo que hay sobre la faz de la tierra, todo lo que hay en el universo, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo. Dice, mira, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo. No sé si entendemos la palabra. La palabra todo es todo y nada se escapa de ahí. Todo. Por lo tanto, Cristo lo llena todo en todo. Amén. Por lo tanto, Él es la respuesta. Él es la verdad. Él es lo que tú y yo necesitamos. Es Cristo y ya está. Amén. No hay que ir a buscar cosas raras, filosofías extrañas. Cristo lo es todo y Cristo lo llena todo en todo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú pusiste tus ojos en nosotros. Gracias porque
Tú, Señor amado, bendito Dios, tuviste misericordia de nosotros y te damos gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas. Y hoy estamos seguros de que tenemos la verdad, de que te tenemos a ti. Tú que lo llenas todo, todo, y nada se te escapa. Por eso, Señor, sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sigue llenando, Señor, sigue revelándote como nuestro Señor y Salvador. Te pido por aquellos hermanos, Señor, aquellos que nos visitan, bendito Dios, que quizás sienten ese vacío en el corazón, porque, Señor, no te hemos puesto ahí, Señor, en nuestro corazón, porque si estás en nuestro corazón, tú lo llenas todo, todo. Por eso, Señor, gracias. Sigue obrando Espíritu Santo. Obra conforme a tu voluntad, porque yo sé que tú conoces cada vida, conoces cada corazón. Nada se te puede ocultar. Y esto no es, Señor, para que tengamos temor. Bendito Dios. Eso es para que entendamos que tú, Señor amado, lo eres todo, Señor. En el nombre de Jesús. Obra en cada vida, en cada corazón. Espíritu Santo, fluye conforme a tu voluntad. Bendito Dios, y que no salgamos hoy como hemos entrado, Señor, porque tú eres un Dios de transformación, de cambio. Tú eres un Dios de bendición. Por eso, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Así voy a invitar al hermano Jair, el cual hoy va a traer la palabra. Amén. Gracias. Señor, te pedimos que tú, Señor, bendigas a nuestro hermano, Señor, a Jair, Señor. Gracias por su vida. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas en esta mañana. Y bendigas, Señor amado, su vida para poder bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias. Buenos dias, irmãos, paz a vosotros. Mais uma vez, o Senhor me permite estar aqui à frente para poder compartilhar aquilo que é posto em meu coração. E como já he dito outras vezes, que he estado aqui é de grande responsabilidade pisar neste altar e trazer uma mensagem ao povo de Deus, às pessoas. E sei que temos gente que nos visita hoje, alguns visitantes. Quero desculpar-me porque tenho um acento brasileiro muito forte, então muitas vezes palavras que hablo alguns talvez não entendam. Busco e procuro falar o espanhol, pero que a mim me custa um pouco. Espero que entendam. E estou seguro que o Espírito Santo vai revelar-se a cada um e vai falar vossos corações nesta manhã. A palavra que quero compartilhar hoje se encontra no livro de Juan, no capítulo 21. Pero primeiramente quero ver em que momento da história ha acontecido isto. Justamente esta passagem está logo após a ressurreição de Cristo e antes da descida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. Ou seja, está aí em este contexto, em este meio. E também a quem se dirigia nesse momento toda este diálogo, toda esta informação? Dirigia-se a alguns discípulos naquele momento, 7 especificamente. No livro de Juan, capítulo 21, relata seus nomes aí. Pero também tinha um diálogo mais profundo com Pedro, um tratamento com Pedro devido a algumas situações que havia ocorrido naquele momento. Então, o Senhor empieza a tratar de las pessoas nesse instante. Eu he titulado esta passagem, o nome desta prédica, El fuego, el pan e el pescado del resucitado. E
Aqueles que han traído a palavra, gostaria que abrissem no livro de Juan, no capítulo 21, se bem que nosso irmão Juanito, creio que vai pôr aqui também, para que pudéssemos acompanhar, do versículo número 20, do versículo 1 ao 17. Depois disto, Jesus se manifestou outra vez a seus discípulos junto ao mar de Tiberias. E se manifestou de esta maneira: estavam juntos Simão Pedro, Tomás, chamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galileia, los hijos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro les dijo: vou a pescar. E eles lhe disseram: vamos nós outros também contigo. Foram e entraram em uma barca, e aquela noite não pescaram nada. Quando já iba amanecendo, se apresentou Jesus em la playa, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E lhes dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? E lhe responderam: não. E ele lhes dijo: echad la rede a la derecha de la barca, e hallaréis. Entonces la echaram e já não podiam sacar, por la gran quantidade de peces. Entonces aquele discípulo a quem Jesus amava, dijo a Pedro: es el Senhor. Simão Pedro, quando oyó que era el Senhor, se ceñó la roupa, porque se havia despojado dela, e se echou ao mar. E os outros discípulos vieram com a barca, arrastrando a rede de peces, pois não distavam de terra, senão como 200 codos. Al descender a terra, viram brasas puestas e pez em cima delas, e pão. Jesus lhes dijo: traede de los peces que acabais de pescar. Subiu Simão Pedro e sacou a rede, a terra, llena de grandes peces, 153. E aun sendo tantos, a rede não se rompeu. Les dijo Jesus: venid, comed. E nenhum de los discípulos se atrevia a perguntar-lhe: tu quem eres? Sabendo que era o Senhor. Vino, pois, Jesus e tomou el pão e lhes deu a si mesmo del pescado. Esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de lhe haver ressuscitado de los muertos. E el 15. Quando houveram comido, Jesus dijo a Simão Pedro: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondeu: sí, Senhor, tu sabes que te amo. Ele dijo: apacenta mis cordeiros. Volveu a dizer-lhe segunda vez: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro lhe respondeu: sí, Senhor, tu sabes que te amo. Le dijo: pastoreia mis ovejas. Le dijo la terceira vez: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeceu de que lhe dissesse la terceira vez: ¿me amas? Ele respondeu: Senhor, tu lo sabes todo, tu sabes que te amo. Jesus lhe dijo: apacenta mis ovejas. Amém? Cerra tus olhos. Paizinho querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, seguimos delante de tu presença, Senhor. Agora, Senhor, te pido para que tu Espírito Santo use mis lábios, Senhor, para compartilhar tu mensagem à tua igreja, à tua congregação, Senhor, para que possamos sair daqui transformados, Senhor, aprendendo mais de ti, ó Deus. Abre nossos ouvidos espirituais, nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender tua palavra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como já havia dito anteriormente, então este é passagem que habla diretamente aos discípulos, pero que habla a Pedro também. Era momento bastante difícil, porque Jesus havia morto e os discípulos estavam um pouco desorientados, sem saber o que fazer.
não sabiam muito bem o que hariam, como deveriam se portar, se bem que o Senhor, enquanto estuvo aqui, durante todos esses anos, estava orientando-los, pelo que, não que houvesse sido tomado de surpresa, pelo que eles se desorientaram, estavam com medo de la perseguição, de la muerte e tantas outras coisas. E principalmente Pedro, se vamos ao livro de Juan, no capítulo 18, versículo 18, vemos que Pedro havia estado aí, Jesus havia sido levado à casa do sumo sacerdote, e neste momento, então, havia um discípulo, a palavra nos diz que havia um discípulo que era conhecido desse sacerdote e permitiu, porque não eram todas as pessoas que poderiam adentrar aí, e sim, este discípulo conhecia o sumo sacerdote e pôde adentrar a este recinto, e também ha levado junto a ele Pedro. E Pedro já logo ao entrar, quando a porteira abre a porta, diz: tu eres um dos discípulos de Jesus? E ele não. Então, é a primeira vez já que está negando ao Senhor. Não, não sou eu, não. E entra, e aí havia um fogo, deveria ser uma noite muito fria, onde os serventes, os servos e os alguaciles estavam acalentando-se perto deste fogo, desta fogueira. E Pedro também se achega aí perto, e eles já lhe perguntam: Pedro, tu eres um dos que andavam com os discípulos de Jesus? Tu eres um deles? E ele: não, eu não sou, não. Também, por segunda vez, está negando a Jesus. E passando alguns instantes, alguns minutos, já outra pessoa, incluso este, era parente daquele que Pedro havia cortado a orelha, de Malco. Não sei se acordais desta história, que Pedro havia sacado a espada e havia cortado a orelha, e era parente desse. Disse: eu te visto com eles. Ele disse: não, eu não estava, e não sou eu. E então o galho canta. O galho cantou, e Pedro se acordou de tudo aquilo. Ha estado com o Senhor, e dias antes Pedro havia dito a Jesus: olha, Jesus, se necessário for, eu me morirei contigo, vou aonde seja, e vou a morir também, vou entregar minha vida. E Pedro ha negado ao Senhor, ha tenido medo, e é justamente isto que o diabo muitas vezes quer fazer com as pessoas: poner medo, e por isso estava tão desorientado, desanimado, triste, abatido, estava que não podia, em tudo aquilo que havia passado, não sabia o que ia ser, e diz: vou a pescar. Este vou a pescar, se analisamos, parece-me que é como se volvêramos à antiga vida, a velha vida. Apesar de ter conhecido o Senhor, apesar de já termos conhecido o Senhor e termos andado com o Senhor, como é o caso de Pedro, diz: não, eu vou a pescar. E os discípulos que estavam na mesma condição, também que estavam desorientados, estavam junto a ele, diz: nós outros também vamos. E vão a pescar. E estão aí, então, por toda a noite. A palavra nos diz que se quedaram toda a noite trabalhando e pescando, e não correram nenhum pescado, nenhum peixe. E por la manhã, então, Jesus se apresenta em la playa. Começava a amanhecer e Jesus se apresenta em la playa. Está aí em la playa, e então quando Jesus pergunta: hijitos, tenéis algo de comer? E eles: não temos. E ele então diz: pois lançais a rede do lado direito da barca e correreis muito, e aí los hallareis. E a palavra nos diz que a rede se llenou ao momento. Então ha sido uma pesca maravilhosa. Bueno, o que quero compartilhar aqui também,
de 3 elementos que parecem um pouco insignificativos, parece-me que não tem tanto significado, mas que é de suma importância. Se vamos analisando e nos aprofundando, vamos vendo como é importante. Quero falar del fuego, del pan e del pescado. E então, se Jesus, ao aparecer aí, os discípulos então correm esses pescados e já não podiam sacar de tantos peixes, e a palavra nos diz que eram 153 grandes peixes, e a rede não se rompia, ainda assim não se rompia. O discípulo amado, que é Juan, todos nós outros sabemos que é Juan, o discípulo amado habla Pedro, estava na barca e diz: Simão Pedro, és o Senhor, é Jesus? Pedro imediatamente, com ganas de justificar-se delante do Senhor, porque tudo aquilo que havia passado, eu creio que estava Senhor, que teria lá necessidade e queria chegar delante do Senhor e dizer: Senhor, perdona-me por ter te negado, depois de ter estado contigo, te neguei 3 vezes. Tinha ganas de fazer isto. Habla que siriu-se, ou seja, apóstolo a capa, echou-se ao mar e saiu rapidamente. Pero é tão interessante que Jesus não permite que ele, naquele momento, expresse o que tinha que expressar. Simplesmente, Jesus diz assim: vamos a comer, vamos desayunar primeiro, tranquilos, e depois vamos ver o que ocorre, o que acontece. Bueno, aí tinha alguns apuntes aqui, e agora quero compartilhar. Muitos crentes vivem noites inteiras sem fruto. Intentam e se esforçam, pero o coração sigue vazio. Assim estavam os discípulos, pescando toda a noite sem resultados. Pero quando o cansaço e a frustração parece vencer, Jesus aparece na orilla de la vida. Não viene com reproches, sino com graça e fogo encendido. Aleluia. Então, irmãos, muitas vezes nós outros tentamos fazer coisas, não só na obra do Senhor, pero que tentamos fazer muitas coisas. Colocamos nas mãos do Senhor, temos um problema e colocamos em suas mãos, pero de repente, ao invés de deixar com que o Senhor haga a obra, vamos ali e tomamos novamente isto. Na realidade, não, temos que, quando ponemos nas mãos do Senhor, temos que deixar em suas mãos para que Ele haga a obra. Amém? Bueno, então, o significado, como eu disse, del fuego, del pan, da comunhão e do pescado. El fuego, chamaríamos aqui el fuego del perdão. Jesus restaura o que o pecado dañou. Pedro negou a Jesus junto a um fogo. Acordai-vos del fuego da casa do sumo sacerdote. Um fogo de carvão está lá em Juan 18, depois podeis ler. Agora Jesus o invita a outro fogo, el da restauração. Jesus não incendiou este fogo para juzgar, sino para sanar a herida del alma de Pedro. 3 vezes lhe pergunta: me amas? E cada pergunta borra uma negação. Aleluia. Cada pergunta: me amas? Borra uma negação. O fogo representa a presença purificadora de Deus. Representa a presença purificadora de Deus. Me acordo quando Deus se apresentou a Moisés a primeira vez lá na sarça ardente, era um fogo que aí existia. A presença do Senhor. Então aí estou só para tipificar, para mostrar. E tanto é que o Senhor diz para que sacasse suas sandálias, porque era um lugar santo. Deus estava aí e havia um fogo nesse lugar. Outro momento é no dia de Pentecostés, que o Espírito Santo ha venido como línguas de fogo.
Então, a presença purificadora de Deus. É bastante interessante, né? O fogo representa a presença purificadora de Deus. Bueno, e o diabo que quer manter-te em la culpa, ele quer manter a culpa. É o que estava sendo com Pedro. Queria manter na culpa. Ah, tu negou a Jesus. Aí, né? Então, o diabo te quer manter na culpa, pero Jesus te chama o fogo del perdão, aleluia. Donde há arrependimento, há restauração. Aleluia. Então, muitas vezes, há muitos irmãos, muitas pessoas, muitas vezes que se afastaram do Senhor por algum motivo, estão aí, estão entristecidos, tá? Pero que o Senhor chama a uma restauração, a este fogo de restauração, amém? Aleluia. Bueno, e o pão? O pão de comunhão, Jesus alimenta o que ele cansaço vaciou. Né? Eles estavam toda a noite aí, ele pergunta, tenéis algo de comer? Não, não temos. Pero Jesus alimenta o que ele cansaço vaciou. Jesus já tinha pão preparado antes de que os discípulos trajeram algo. A palavra nos diz que Jesus tinha pão aí. Isso mostra que sua graça sempre nos precede. Ele sabe do que nós outros necessitamos. Ele sabe daquilo que nós outros necessitamos. Se necessitamos de pão, é sua graça. O que ele quer é uma relação, confiança, fé nele. O pão representa a provisão espiritual, comunhão restaurada e serviço humilde. Aleluia. Interessante, né? Ele ter pão preparado, o Deus do universo, Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, preparar um pão para servir-lhes. Ele servindo a las pessoas. Interessante isto, né? Bueno, e o inimigo? O inimigo quer aislar-te, hacer-te sentir indigno, pero Jesus te disse, vem e come, porque em sua mesa nadie se queda de fora. Aleluia. Em sua mesa nadie se queda de fora. E também temos o pescado de la missão. O pescado, bueno, Jesus renueva o que o medo paralisou. Havíamos visto que os discípulos estavam paralisados por el medo. Tentaram volver a antiga vida, estavam aí paralisados, né? Pero, então, Jesus renueva o que o medo paralisou. Sem Jesus, não pescaram nada. Com sua palavra, as redes se llenaram. Amém? A abundância não depende de nossas forças, sino de sua presença. Aleluia. Jesus disse, traede de los peces que habéis pescado. Porque é interessante, porque ele diz, bueno, eles também pescaram aí, através da quando Jesus ha dicho para tirarem a rede, ha dicho também traede de seus pescados, porque ele quer nos fazer partícipes de sua obra também. Ou seja, uma missão que ele está nos dando, né? Então, traede de los peces que habéis pescado, nos haces partícipes de sua obra. Ele não só restaura, sino que volve a confiar em nós outros. Aleluia. Então, esse peixe representa realmente uma missão, que seguimos tendo uma missão. Ele sigue contando com nós outros para que sejamos pescadores de homens agora. Amém? Bueno, o diabo busca paralisar-te com medo e vergonha. Jesus te levanta e te disse, apacienta mis ovejas. Aleluia. E para aclarar um pouco isto que falamos aqui, e buscado uma ilustração que me pareceu interessante, e que diz o seguinte, uma ilustração bem breve, que habla assim, um jovem trabalhava com seu padre em el campo, não no el campo, em el campo. Um dia, por acidente, incendiou o graneiro familiar. Estava trabalhando e por acidente acabou incendiando o graneiro familiar.
Desesperado e avergonçado, huyó de casa, pensando que seu padre jamais lhe perdonaria. Semanas depois, um amigo lhe entregou uma nota del padre. Hijo, el fuego já se apagou. La casa sigue em pé e eu sigo aqui. El desayuno te espera, vuelve a casa. Aleluia. El muchacho regresou com lágrimas. Ao chegar, encontrou a seu padre junto à mesa, com pão caliente e uma silla vazia, esperando-lo. Não houve reproches, só abraços, comida servida. Assim é Jesus. Pedro havia encendido seu fogo de culpa, pero o maestro preparou outro fogo, não para castigá-los, senão para restaurá-lo. Amém. Então, irmãos, Jesus te espera em la orilla. Jesus te espera em la orilla da vida. Talvez tu também has passado noite sem fruto, buscando llenar tu vazio com todo, menos com Deus. Pero hoje Jesus está em la orilla de tu vida. Ele não viene condenar-te, senão a restaurar-te. O fogo está encendido, o pão está preparado, o pescado está listo. E Jesus te disse: vem, come e déjame hacerte de novo. Aleluia. Não importa o que existe, nem quão vazias estão tus redes. Hoje Jesus te ama como lhe amou a Pedro. Me amas? E gostaria que tu fizesse esta oração comigo. E que é uma oração de entrega. Eu sei que muitos de nós outros já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, espero que através dessa mensagem, desta palavra, não sei como está a tua situação, não sei qual a tua relação com o Senhor hoje, se tem confiado no Senhor ou não, como estás. Pero cerre tus olhos e pense, e faça essa oração. Senhor Jesus, hoje escutei tu voz e reconozco que te necessito. Perdona mis pecados e limpia mi coração. Te recibo como mi Senhor e Salvador. Enciende em mim tu fuego, alimenta-me com tu pão e haz-me um pescador de almas para tu glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para concluir, el fuego purifica tu passado, el pão alimenta tu presente, el pescado renueva tu futuro. Jesus te espera em la orilla de tu vida, com os braços abertos e uma nova oportunidade. Há perdão, há comunhão e há propósito. Tudo começa quando tu respondes: sim, Senhor, te amo. Aleluia. Cerra os olhos. Paizinho querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra que ha traído a nossos corações nesta manhã, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, possamos seguir firmados em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor nos alimenta, que o Senhor nos protege, que o Senhor está conosco a cada instante, a cada momento. Que tenhamos este compromisso contigo, Senhor, de poder, Senhor, hacer tu obra, Senhor. Sermos pescadores de homens, Senhor. Levar tu evangelho, tu mensagem, tu preciosa palavra, Senhor, ao mundo, para que cada um, Senhor, possa conhecer-te e possa amar-te e possa confiar em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que Deus os bendiga, irmãos. Aleluia.